Olha, o problema na alfabetização no Brasil, ela vem de muito tempo. Eu trouxe aí os dados somente de 2016 para cá, mas são dados que revelam a dificuldade que a gente está tendo em alfabetizar essas crianças. Então, tem dado de 2016 da ANA, tem dado de 2018 do censo escolar, tem dado do PISA de 2018 que é feito, isso daí já não é feito mais com criança, mas com jovens de 15 a 16 anos, que está mostrando que aquelas dificuldades que as crianças carregam na fase da alfabetização se perpetuam ao longo do tempo. Então, quando a gente não ensina lá atrás aquela dificuldade que ficou, tem estudos, vários estudos que já apontam que essa dificuldade é um preditor das dificuldades dos anos seguintes. Então, se aí, nesse momento que a gente está, da alfabetização, a gente não é capaz de ensinar efetivamente, e essa criança que está com dificuldade vai continuar com dificuldade ao longo da sua vida. Aí a gente vai ver, como eu disse, esse problema que começa lá no índice inicial, que é o ANA, né, a Avaliação Nacional da Alfabetização, que é o primeiro dado daquele slide anterior, que mostra que 55% das crianças no fim do ciclo da alfabetização não compreendem o que leem. Ou seja, se a criança não compreende o que lê, que é uma finalidade da alfabetização, tampouco ela lê. Muito provavelmente ela está com dificuldade em aprender a ler. Ela não aprendeu a ler, mesmo ela estando no terceiro ano, né, da educação básica, mesmo tendo passado mais de 5 anos na escola. Então, veja, e esse dado, ele é preditor para o sucesso ou insucesso escolar da criança ao longo do tempo. Então, o que a gente pode observar? A raiz do problema está na alfabetização dessas crianças e na ausência de um ensino que seja explícito, ou seja, que eu ensine de forma clara, que a aprendizagem da leitura não seja aquele jogo de adivinhação. Sabe aquela prática de colocar a figura e a palavra e dizer para a criança, olha, vamos analisar como que essa palavra está escrita, esse B aqui, né? Por exemplo, vamos supor que seja a palavra bola e a figura bola. Como que a gente fala? Como que a gente ouve esse B? Aí a professora tenta ficar lá, B com O, Bó. Aí fica aquela tentativa de adivinhação de palavra por palavra, a criança usando aquela pista visual, daí óbvio, ela não vai ler, ela vai olhar a figura e vai dizer que aquela palavra é a figura. Agora imagina, se eu troco as vogais e coloco bala, né, o A ali, e deixo aquela figura, a criança vai conseguir ler? Muitas vezes esse jogo de adivinhação, esses exercícios que, com letras móveis, por exemplo, que são ótimos se a gente usar a nosso favor e a favor do ensino explícito, mas se a gente usar como um jogo de adivinhação para a criança, não vai funcionar. Inclusive, esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, Mari, sabe, a minha aluna, eu ouvi ela dizer para mim assim, isso me tocou muito. Aí que eu percebi que eu precisava mudar. E a aluna disse assim para ela, professora, isso aqui é um segredo? Você não pode me dizer o que são essas letras? O que eu tenho que fazer? Aqui é um segredo, eu tenho que adivinhar? Eu sou detetive disso daqui, né? Porque a criança, ela tem o imaginário que o detetive investiga. E ela foi muito sagaz em fazer essa comparação, essa criança, né, de 7 anos. Era uma criança do segundo ano. E que ainda não tinha aprendido a ler e que estava ávida, cheia de vontade de aprender a ler, mas que não tinha esse ensino explícito, que não tinha a explicação clara, né, que as palavras são formadas pelas letras, cujas letras representam os sons da nossa fala, aquilo que nós falamos e escutamos. Veja como fica mais simples quando eu sei o que as letras são. Que as letras não são simplesmente vogais e consoantes por acaso. Elas foram definidas para compor um sistema alfabético por uma explicação que se relaciona com sons linguísticos. Vogais e consoantes são sons linguísticos. Então, veja,
O ensino explícito, a gente explicita isso para a criança. Não é um jogo de adivinhação. Ela tem condições de usar essa informação e formar palavras, depois frases para ler e para escrever. E aí, quando a alfabetização ela não é explícita, ela não é sistemática, ou seja, ela não tem uma ordem. Então, como eu disse, eu vou começar pelas letras, depois falar sílabas, depois palavras, depois frases, depois textos. Então, eu sistematizo isso. Mas quando eu uso direto de textos para palavras e espero que a criança já atinja o significado do que está escrito ali, eu tenho um problema, porque eu não dei os meios dela acessar o significado. Claro que a gente usa textos, não quer dizer que eu não vou usar, mas eu vou usar no contexto da linguagem oral, de narração, de reconto de histórias, para formar vocabulário, para dar uma capacidade da criança compreender aquilo oralmente. Mas vejam, que precisa ter uma sistematização, né? Então, quando eu não tenho essa sistematização, as coisas ficam desconexas. E mais o ponto, quando não é bem instruído, quando eu não sei o que eu estou fazendo. Então, quando eu não sei o que eu estou fazendo, não tenho como eu instruir bem, né? E dentro desse ensino explícito, algo que eu sempre ensino para as minhas alunas e que isso aqui é legal. Olha, presta atenção que você pode usar isso na sua prática amanhã, na sala de aula, que você já vai estar dando um passo rumo a esse ensino explícito. E você vai ver como vai facilitar a sua prática. Qual é a minha instrução que eu falo para as minhas alunas? Olha, a gente tem que, primeiro de tudo, quando eu vou apresentar um conceito novo para a criança, eu não pergunto o que ela acha, o que ela acha que é isso, o que ela pensa que é isso. Eu ensino, eu mostro o que é. Então, eu faço, eu dou exemplo, depois eu faço junto com a criança e depois a criança faz sozinha. Veja que eu dou o exemplo, eu fazer junto e ela fazer sozinha, eu estou permitindo que ela compreenda as etapas e que ela seja, de fato, depois capaz de fazer sozinha. Eu estou dando os meios para ela fazer isso, tá? Então, isso é muito bacana. Essas teorias contemporâneas de aprendizagem propõem que qualquer ato de aprendizagem é um produto da criança com o meio. Então, veja, quando a gente se baseia nessa teoria de que a criança aprende estando imersa em um ambiente alfabetizador, em um ambiente letrado, e que sozinha ela vai sendo capaz, né, porque ela já tem contato com letras, palavras, ela já vai sendo capaz de levantar relações sobre o que aquelas letras são, e eu não ensino, eu estou me baseando em teorias ineficientes, que já se mostraram ineficientes. E essas teorias, usualmente, estão baseadas numa linha teórica que é aprender a ler é natural. Então, vejam só, quando a gente fica assim, presa a acreditar que a criança aprende sozinha ou que ela traz muito do conhecimento sobre as letras, não que isso não seja verdade, ela traz, mas isso não é suficiente para a maioria das crianças. Principalmente as crianças que não têm um ambiente letrado, um alto capital cultural letrado. A maioria vive em ambientes com pouca linguagem oral, com muitas telas, com muitas distrações e pouco contato com leitura e com escrita. Essa é a realidade que tem se apresentado. Então, essas crianças, só o que elas poderiam trazer e um ambiente não são suficientes. O que precisa? Ensinar. Então, eu não posso acreditar que essa aprendizagem da leitura é natural. A gente não pode acreditar nisso. O problema é que, como eu disse, a raiz desse problema na alfabetização está baseado nessa linha de pensamento, de que aprender a ler é natural. A maioria das correntes pedagógicas, você pode pensar aí, no que você aprendeu na faculdade, os teóricos em que você aprendeu na faculdade, se baseiam nessas premissas de que a aprendizagem se dá entre um contexto que a criança é exposta ao ambiente e que a partir disso o professor só media. O professor não precisa explicitar, certo? Então, se vocês têm textos antigos de faculdade, vão agora olhar e tentar ler com esse olhar que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês vão ver lá
claramente esse tipo de posicionamento.